gente. Boa noite para todo mundo, bem-vindos. Bem-vindos também ao pessoal de casa que está assistindo a gente no online. Se tiver alguma dúvida, pode mandar por mensagem, que a gente está com a Elenis aqui para passar as mensagens de vocês. Mas hoje a gente então vai fazer o nosso workshop de delícias do Natal, né? É sempre um workshop que chama mais, porque são comidas diferentes, não que a gente não possa comer o ano todo. Mas, enfim, a gente dá uma mudada, né, no básico e procura fazer coisas mais para realmente esse momento de festa, confraternização. Para quem não me conhece, então, eu sou a Karina, apresento os workshops e os cursos aqui na Casa Thermomix. E é sempre um prazer ter vocês aqui, exatamente para fazer cada vez mais preparações usando a nossa querida Thermomix, que faz muita coisa. Como a gente estava falando aqui antes, a gente teve o nosso último workshop, um workshop especial de pizza. Ela já colocou super a mão na massa, já fez 2 vezes a pizza. Ela também, mas ficou orgânica, não ficou redonda. Mas é isso, quanto mais a gente tem alternativas, porque a gente pensa assim, né? Ah, fazer uma pizza é muito difícil, é uma coisa meio distante. Mas a máquina ajuda a gente nesse sentido. Então, pô, consigo fazer. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, fazer um tiramisu é algo muito distante. E quando você tem a máquina, você consegue fazer com muita facilidade, né? Então é legal a gente ver esse dinamismo. E hoje, especificamente sobre essas comidas de Natal, a gente vai fazer alguns pratos que também as pessoas pensam que é difícil, né? Às vezes uma quiche. A gente não vai fazer a quiche, mas vocês vão degustar a quiche, que eu vou contar dessas receitas. Então, e quando você vai seguindo passo a passo, você vai percebendo que, acabou a receita e eu já fiz, né? Quando você menos espera, já acabou e tá tudo ótimo, tudo lindo e tal. Então, esse é o objetivo. E em relação ao nosso especial de Natal, a gente já tem uma coleção disponível, que é a coleção Natal Encantado. Então, é a de Natal deste ano. A gente já tem, essa é a quarta coleção. A gente tem 3 coleções de Natal já disponíveis, uma por ano, desde que a gente começou a fazer esse trabalho de inclusão das receitas no Cookidoo. Então é legal também vocês entrarem nessas coleções passadas, relembrar algumas receitas, porque vão achar receitas que são boas naquelas também, e aí vai agregando tudo na ceia, né? Já faz um grande buffet. E nessa especificamente que a gente vai trabalhar agora, são 10 receitas. Então tem o peru, que é o peito de peru que a gente faz no forno, com molho de romã, tem o cuscuz com damasco e com castanha, que a gente também vai fazer na aula, e a torta de maçã, que também vamos fazer na aula, que daí eu vou mostrar como a gente faz a montagem dela. Além disso, tem um merengue de Natal, que aí vocês vão degustar, mas ele é super simples de fazer com o passo a passo. A quiche de bacalhau, um drink que é o espumante com xarope de gengibre. Ainda tem, que mais que já esqueci? São tantas. Uma guirlanda, já está. Mas ela lançou hoje de manhã. Foi por isso. Por isso que ontem então, você não achou ela. Foi hoje de manhã que entrou. É, Tem uma guirlanda, que é um pão doce, recheado com creme de ricota doce, com cereja e com chocolate. Então, é como uma massa de pão doce, abre, recheia, tem todo o passo a passo, inclusive com as fotinhos e tal, para mostrar como dobra ela, como enrola. E aí depois trança ela e faz o formato de uma guirlanda. Quando ela vai para a mesa, ela parece mesmo uma guirlanda. Então fica super bonito para colocar, né, na mesa. Então aproveitem, é uma coleção que está super gostosa, assim, com coisas diferentes que saem um pouco do convencional. E aí, para a gente começar, então a gente vai trabalhar a receita do peru, que é um peru que a gente vai usar o peito do peru. Por que eu escolhi ele? E normalmente eu escolho ele nas receitas do final do ano, porque ele tem um aproveitamento 100%. Você não tem osso, ele fica, se você usa uma técnica correta, ele fica molhadinho, então não tem aquela discussão de que o peito está seco e é horrível de comer, porque tudo depende da técnica que a gente usa. Então, naturalmente, dependendo do que eu vou servir na ceia, ele vai render para 6, 8 pessoas, dependendo de como a gente vai fatiar. Minha recomendação é sempre fatiar fininho, que ceias
Nunca tem pouca coisa, é sempre um monte de coisa. E aí a pessoa quer comer, né, um pouco de cada. Então é melhor que seja uma fatia mais fina que vai render mais. Agora, não vai ser para talvez esse número, vai ser um número menor. Pode fazer fatias maiores, então sim, mais bem servidas, e o rendimento fica de 4 a 6 pessoas. Agora, eu vou fazer uma ceia, tudo bom? Vou fazer uma ceia para 20 pessoas. Daí o pobrezinho não vai render para 20. Mas é o que a gente vai fazer? Faz mais, porque o processo a gente vai fazer tempero, forno, molho. Então, a parte do tempero, eu vou colocar para 2 e vou temperar os 2 juntos, por exemplo. Eu preciso fazer 3. E aí você vai assar os 3 juntos e tudo isso já vai organicamente, né, se moldando para servir, porque eu não vou colocar a peça dentro da Thermomix, que tem sim uma limitação de capacidade. Nesse caso, vai para o forno. Então, a gente tem essa dinâmica de aumentar a quantidade conforme o que a gente vai precisar na ceia. E para assar ele, então, assim, antes de a gente chegar no processo de assar, já estou com a receita dele aberta aqui no Cookdo, então é o peru, peito de peru com molho de romã. Quando a gente começa o passo a passo, vocês vão ver que tem, coloque o recipiente sobre a tampa, porque vai pesar o peito do peru. Esse peito, você compra ele assim já com essa redinha, ele vem assim. A gente tira só aquela partezinha que é o termômetro, porque a gente não vai utilizar, salvo se não tiver o sensor. Aí que eu vou ensinar vocês a usar essa técnica com o sensor. A Ana Lúcia está perguntando se ela quiser fazer o cozimento prévio no sous vide, quanto tempo e qual a temperatura. Temperatura 67 graus, que é o que a gente tem setado para o sensor. O sensor, ele é como se fosse, ele é um termômetro, tá? Então ele é um termômetro que a gente coloca no alimento, que eu vou mostrar isso para vocês, e ele vai aferir a temperatura interna do alimento enquanto ele cozinha. Parecido com o sous vide. Não é idêntico, mas é parecido. Qual é a vantagem? Que quando ele atingir, por exemplo, os 67 graus, ele vai me avisar. No sous vide, ele vai atingir os 67 e vai ficar, por exemplo, 2 horas. O peito do peru pode ficar 2 horas, 67 graus. 3 horas, ele não vai passar disso. É que o sensor eu vou usar dentro do forno. Então, se eu não tirar do forno, a temperatura vai continuar subindo e aí vai ressecar. Então, ele me avisa o momento em que eu tenho que tirar do forno para que ele pare esse cozimento, né? Vai continuar um pouquinho o cozimento, mas não vai ficar secando o alimento, ele vai se manter úmido, do mesmo jeito que o sous vide faz. Então, se eu fizer no sous vide, posso fazer 67, 2 horas no sous vide, e depois tem que finalizar, porque eu não posso esquecer que no sous vide sai branquinho, né? Eu não tenho reação de Maillard, eu tenho só água ali, troca de calor através de água. E no sensor, não. No sensor, o alimento vai para o forno. Quando ele me disser que a temperatura chegou, eu vou tirar, ele vai me pedir para guardar. Vocês vão ver que ele pede tudo isso na tela da máquina e depois eu já posso servir, porque ele está pronto para servir. Está douradinho, está bonito. Então, são técnicas um pouco diferentes, têm suas similaridades, mas que a gente usa de formas diferentes, tá? Então, a gente já volta em como a gente vai aplicar o sensor. Então, a gente pesa o peito que vem já num pacotinho, ele sempre vem com esse mesmo peso, é 1.100, né, 1.000 gramas, mas ele fica ali em torno desse peso. E aí a gente vai fazer um tempero. Ele vem temperado? Vem. Quando vocês forem comprar, vai estar escrito na embalagem. Peito de peru temperado. Mas ele não é tão temperado, é um tempero bem levinho, mesmo de sal. Então a gente precisa colocar um tempero nele para ficar mais gostoso. Então, eu fiz uma sugestão de um tempero que vai gengibre, laranja, deixa eu ver se está na ordem. O alho, a fatia da casca da laranja, vai um pouquinho de açúcar mascavo, sal, a pimenta do reino, manteiga, suco de laranja e o vinho branco. Vai bater tudo isso, que é um ingrediente atrás do outro, vai ter a programação de bater.
e vai colocar isso. Eu prefiro colocar num bolzinho e coloco esse tempero em cima. Filme plástico, geladeira. Que ele precisa pelo menos ficar umas 5 horas no tempero. Tá? Por isso que eu já fiz previamente. A gente temperou hoje de manhã, deixamos na geladeira, e aí agora a gente tirou. Por isso que eu já tirei ele do tempero, para a gente conseguir dar sequência agora na parte de levar ele para assar. Tá? No tempero, ele pode ficar de 5 a 12 horas. Pode ficar mais? Pode, se ele estiver bem acondicionado, não tem nenhum problema. Quanto mais ele ficar, ele vai ficando mais saboroso. Aí esse tempero, ele dá um saborzinho de laranja bem agradável, do próprio gengibre, e vai muito de encontro ao molho. Tá? Então, por isso que eu acho que combinou legal. Aqui ele fala, então, né, para fechar e levar para a geladeira. Depois desse período, a gente vai efetivamente assar, então, esse peito de peru, que foi essa fase que eu cheguei, né? Então, deixei temperando antes, chegou na hora da aula, tirei da geladeira e agora a gente então vai assar. O forno já está aquecido, vou pegar uma forma, né? Uma assadeira de tamanho que ele caiba. E quando a gente está seguindo o passo a passo da receita, ele vai mostrar na tela da máquina para vocês. Boa noite, tudo bem? As informações sobre o sensor, se você tiver o sensor. Então, quando a gente compra o sensor, a gente ativa o Bluetooth da máquina e a gente conecta a máquina com o aparelho, com o sensor, tá? Que é esse termômetro. Uma vez conectado, ele vai estar sempre conectado. E quando tiver sensor em uma receita, automaticamente ele vai mostrar. Você não vai precisar selecionar nada. Agora, eu não tenho sensor e eu queria, porque vocês estão vendo que está aparecendo aqui, né, como eu vou usar o sensor. Então, insira o sensor e tal, ele explica tintim por tintim, ele tem vídeo para explicar como que coloca o sensor. Mas eu ainda assim, nossa, mas eu não tenho sensor e eu queria fazer essa receita. Como eu faço? Se você não tem o sensor cadastrado na sua máquina, não vai aparecer isso e vai aparecer automaticamente tempo e temperatura do forno, que é o convencional, tá? Uhum. Não, não, tem que ter a tecnologia deles, tá? Que aí faz essa conexão, tá? Tinha dúvida? Ah, eu sei que tinha. Ah, a pergunta é de um outro modelo de termômetro que ele tem. Eu esqueço de fazer as perguntas, desculpas. Eu me empolgo, né? Se ele conecta com a máquina, não conecta, porque tem que ser especificamente da Vorbeck, né? Que daí é a tecnologia que eles usam, tá? Então, essa é a alternativa, né? É bom porque quem não tem vai continuar fazendo as preparações como sempre foi, tempo do forno, a temperatura do forno, está tudo certinho. Quem tem o sensor vai ter uma vantagem de que você não precisa calcular o tempo, que é o que a gente vai fazer aqui, ele vai me avisar quando chegar na temperatura correta. Por que que o sensor é uma vantagem? Porque, por exemplo, vou colocar o peru, 180 graus, 200 graus, 50 minutos. Coloquei no meu forno, e forno doméstico, tá? Não, inclusive, o sensor não é para ser utilizado em fornos grandes, fornos industriais. Ele é forno doméstico. Então, todos os testes também que a gente faz é sempre nesse pequenininho. A gente usa o grande quando a gente está com um monte de coisa juntas, mas senão a gente usa o pequeno. Então, você coloca aqui 200 graus, 50 minutos. Acontece que o forno está meio desregulado e eu não sei. Aí o 200 graus dele não é 200 graus, tá 210. Para 50 minutos, 210, já pode fazer uma diferença de não uma questão de só ficar com mais cor, mas ficar seco internamente. Que se eu coloquei em 200, estou com o sensor, também não sei que ele está com esse problema, ele não sabia que ele está abarcando 210 internamente dele. Só que o que o sensor vai fazer quando chegar na temperatura interna de 67, de repente isso foi com 40 minutos e não 50. Então eu não precisei esperar para chegar nos 50. Ele me avisou quando chegou na temperatura certa. Então, essa é uma vantagem para pães e bolos também. Então, ele tem uma estrutura aqui na base, que é uma borrachinha,
que a gente prende na forma, como se fosse isso daqui. Vamos imaginar que isso é uma forma de bolo. Você coloca aqui na forma e aí você coloca o sensor no bolo conforme a, a forma, se ela é uma forma mais baixinha, se ela é uma forma mais funda, então ele forma o ângulo ou ele fica reto. Então, para eu conseguir fazer uma aferição correta dessa temperatura interna. Então, é um produto bem interessante, mas dá, como eu já falei para vocês, dá para usar sem ele, mas ele traz uma exatidão. Vai muito no encontro do sous vide, né? Que é um processo de ter mais exatidão na nossa cozinha. Tá? O sensor vem nesse sentido também para todas as coisas assadas em forno. Porque, por exemplo, churrasqueira, a gente tem que ter muito cuidado, que essa partezinha preta é cerâmica. E aí ela só pode receber até 300 graus. No forno não vai passar disso. Na churrasqueira pode passar. E aí eu posso ter uma explosãozinha e perder o meu termômetro. Tá? Então, por isso é para usar em forno doméstico mesmo. E ele faz uma conexão entre a base do sensor, a máquina e o sensor, que é o que vai no alimento, e o aplicativo. Então, a gente tem um aplicativo que é o Cook Center, que aí, por que ele é diferente do Cookdo? Porque no Cookdo é uma plataforma de receitas. O aplicativo faz o controle do sensor, ele fica mostrando na tela quanto tempo. Porque uma vez que você coloca no forno, vocês vão ver na máquina, uma vez que vocês colocam no forno, o mesmo que aparece na máquina, aparece no aplicativo. Ele vai te dizer o quanto está internamente de temperatura e vai te dar uma estimativa de quanto tempo falta. Se você quiser ficar controlando o tempo, ele te dá a estimativa, mas ele vai te dar certeza com a temperatura, tá? Então é bem bacana. Então, aqui ele vai ter o videozinho de como colocar, eu vou mostrar aqui para vocês. Na receita essa aqui, você pode digitar o nome da receita ou procurar pela coleção. Das duas formas você vai achar. Por exemplo, lá na barrinha, se você colocar Natal, não precisa nem colocar mais nada, Natal, do lado esquerdo tem uma opção onde a gente seleciona receitas ou coleções, seleciona coleções, e aí vai aparecer tudo que tiver de Natal. Tá? Se tiver o filtro Brasil, aí vai aparecer as 4 coleções que a gente tem de Natal. Tá? Ou eu vou digitar na barra Peru ao molho de romã. E aí ele vai aparecer também. Tá? Vai dar das duas formas. Então, eu vou só selecionar também a receita aqui, porque eu vou deixar, depois que eu começar, depois que eu fizer a inclusão do sensor, eu vou deixar ela trabalhando aqui atrás, para eu poder ficar usando a máquina mais tranquilamente aí na frente. Deixa eu começar aqui, que aí já vai chegar na parte do sensor. E vocês vão ver na tela, deixa eu voltar, aqui, nessa aqui, que é onde a gente envia as informações para o sensor. Pronto. Ó, tá vendo que aqui ele está dando 25 e embaixo ele está setado para 67? Isso já está na receita, o 67. Você não precisa ficar pensando, mas qual que é o número e tal. Já está lá, tá? Para ninguém se perder. Ó. Então, todo mundo vê daqui, né? O sensor ele tem uma marquinha bem nessa área aqui. Ela é uma marquinha bem sutil, mas a gente enxerga e sente também essa marquinha, que mostra que aqui tem que estar inserido no alimento. Não importa se é uma carne, se é um frango, se é um peixe, se é um bolo, se é um pão. O bolo é o único que eu posso estar com ele fora quando entra no forno, mas eu tenho que olhar o nível e ver que vai subir, que o bolo cresce no forno, né? E vai tapar essa marquinha, que é a marquinha que garante que eu estou fazendo uma correta avaliação de temperatura nessa parte. Então, a gente vai inserir ele. O importante é que a gente insira na parte mais central desse alimento. Se for um alimento com ossos,
que eu não encoste no osso. Então, sei lá, uma carne, né, uma bisteca, que a gente não encoste no osso, porque o osso sempre vai ser mais quente. Então, eu vou ter ali uma aferição de temperatura maior do que o que realmente vai estar na carne, tá? E aí a gente coloca, então, numa forma, uma assadeira. Ó, tá vendo que tá 21? Tá descendo já um pouquinho? Que agora ele está captando a temperatura interna e automaticamente, porque eu já fiz o cadastro, eles já estão sintonizados. Eles já estão conversando entre eles, né? Então vai se tornando automático, ó, 20 e assim por diante. Só que agora eu vou levar para o forno. Então, a gente coloca no forno. Deixa eu colocar ele aqui para ele pegar por aqui. Deixa eu ver se ele vai conectar aqui ou se eu vou ter que tirar dali. Porque eu não quero mais nada, né? Só usar os dois eu acho que eu tenho que tirar daqui. Antes eu também fiz isso. Ou, sim, dentro do meu login. Porque eu tô com o meu login nas duas. Então ele me reconhece nas duas. Tá? Deixa eu ver se eu tirei. Não. Peraí. Ou, quê? Se tá com a redinha, o peito do peru está com a redinha. Porque isso mantém o formato dele, tá? Ó, se ele não estiver reconhecendo, vai lá em configurações, Bluetooth, verifica se ele está conectado. Que como eu estava lá, eu vou chamar ele para cá agora, né? Pronto. Ele não está me reconhecendo. Ele não quer mais saber. Eu fiz muito trabalho para ele. Vamos deixar ele aqui. Ele vai ficar aparecendo aqui, então, já que ele quer ficar aqui. Ó, porque aqui ele já está setado, ele já está com a informação do sensor. Ele tem um ímã, então vocês podem conectar e grudar ele em alguma parte de metal, desde que. Oi? Sempre próximo. Então, eu tenho que ter a casinha do sensor, né, a base dele, próximo ao sensor e próximo à máquina. Não precisa ser grudado, né? Não precisa estar nessa daqui para ele conectar. Ó. Essa máquina está aqui, está com essa distância, distância de cozinha. Tá? É isso que funciona, né? Então, o meu forno está naquele lado e tal, máquina está ali, não tem problema, isso vai funcionar, tá? E aí, a gente, mesmo saindo daqui, a gente vai fazer outra receita, depois ele vai me avisar. E eu já vou ativar aqui também pelo Cook Center, que aí eu vou mostrando para vocês Ó, ele já está aqui. Ó, mesma informação que está na tela, tá? Então, ele está setado para 67 graus, ele está dizendo que está 20 graus internamente, e daqui a pouquinho ele já vai me mostrar qual é a média de tempo que falta. E aí, quando você está fazendo isso, você não precisa ficar do lado da máquina, você pode estar usando também seu celular normal, pode estar distante, andando em outros lugares, que vai ficar mostrando no celular esse acompanhamento. Tá? Então, é bacana, porque quando chegou na temperatura, ele vai te avisar. Tá? Enquanto isso, a gente vai continuar fazendo receitinhas. Deixa ele cozinhando lá e a gente vai fazendo receitinhas. Então, nós vamos para a torta de maçã. Hum. Você tem que grudar ele na borda da forma. Vou pegar ele aqui, peraí. Ui!
Imagina, deixa eu pegar uma forma de bolo que... Hã? Pode descascar, não. Vou pegar uma forma de bolo que vai ficar mais fácil de dentro, o sensor dentro da massa. Vou pegar isso aqui, ó. Como uma forma básica, tá? De bolo. Então, assim, essa presilha é uma borrachinha que você vai colocar aqui, na forma. E a massa do bolo está aqui dentro. Então, o sensor ele vai entrar aqui. Ele vai ficar preso aqui. Porque agora eu já coloquei ele lá, né? E deixa eu ver se aqui a caneta não vai entrar. Não, não entra, ó. Mas ele vai entrar nessa posição. Então, imagina que ele está grudado aqui, a massa de bolo está aqui, e você vai colocar o sensor assim. Ele não pode encostar no metal, ele vai ficar com a ponta na massa. Com a ponta na massa. Isso, só que ele vai ficar fixo. Isso. Ele fica fixo lá. Se é uma forma que tem um formato diferente e que ela seja mais funda, a gente usa esse outro buraco aqui, porque daí o sensor fica reto. Por isso que essa borrachinha tem duas opções, que você escolhe conforme a forma. E quando você coloca o sensor, você tem que cuidar para não pegar no metal, porque da mesma forma como o osso, vai dar uma temperatura mais alta. E aí, por exemplo, quando é um bolo, a receita que vai usar o sensor, todas essas informações estão na tela da máquina. Também dá para usar no pudim, porque você vai setar a temperatura certinha. Fica o furo, fica o furo. Aquela parte daí a gente já sai comendo, porque não vai, né, para ninguém vai dar um furinho. Ele fica o furo. Sabe por que que é esse furo? Bem, eu tenho sensor, entendeu? Bem assim. Então é isso. E quando é quando é pão, por exemplo, que aí o pão, se é um pão modelado, vai colocar nele igual que a gente colocou aqui. Aí não precisa de estrutura nenhuma. Vai direto nele porque ele segura, tá? É que a massa líquida daí não segura. Ele cai. Por isso que tem que colocar o suporte. 1.500, acho, 1.499. Elines vai saber me confirmar, ela sumiu agora, mas acho que é 1.499. Tá? Daqui um pouco ela volta e me conta. Muito bem, então vamos para uma próxima receita, que é a nossa torta de maçã. Elines, quanto custa o sensor? Eu acho que é 1.499. Cadê minhas receitas? Torta de maçã. Olha aí, a gente inflacionou, é 1.399, não 1.499. E a promoção do Black Friday? Mas não acabou a Black Friday, não pode ser em breve. Não? Tá vendo? Ah, então, não sei, deve ter, né? Eu não faço ideia. A Eline, que é do marketing, entende mais do que eu, né? Que eu entendo é da cozinha mesmo. Para Suzy, temos que perguntar para Suzy, que é do comercial. Aí a Suzy arrasa. Oi? É legal. O sensor é bem legal. Quando chegou, eu não dava nada disso para ele. Um termômetro. Que a pessoa quer um termômetro, não sei o quê. Nossa, daí quando eu fui entender como ele funcionava, faz toda a diferença. É bem legal, né? E você tem um controle melhor, né? Muito bem, minha gente. Então vamos fazer uma torta de maçã deliciosa. A gente vai ter maçã com maçã. O recheio dela é de maçã com lâminas de maçã em cima. E a gente faz um crumble, um crocantinho para colocar por cima. É uma massinha que é uma massa sablé, então ela é docinha, parece uma massa de biscoitinho, que também dá para fazer biscoitinho com essa massa. E é muito simples de fazer. Então, lá no nosso passo a passo do Cookie Do,
Deixa eu tirar, já vou trocar a receita. Vai ter também o pré-aqueço forno, né? Porque a gente vai fazer uma massa. E a gente vai usar uma forma de 25, de preferência, né? Forma de fundo removível, que a gente vai montar a torta 100% aqui. Então, não vai rolar. Se a gente tiver que desinformar sem ser dessa forma, vai dar uma tragédia, tá? Então, para isso é bom ter esse tipo de forma. A gente vai chegar até esse passo, tá? Então, a gente vai fazer agora a massinha, mas eu já deixei pronta, porque aí a gente já monta e volta para fazer a finalização no forno. Então, a gente começa com o açúcar. Vamos ver se a minha balança está zeradinha. A gente vai pulverizar o açúcar. Aqui eu estou usando o açúcar demerara, mas pode usar qualquer tipo de açúcar, enfim. E o demerara, por ser mais grossinho, ele não se mistura tão bem nas massas, né? Mesmo o bolo. Sempre é melhor pulverizar primeiro. E na Thermomix a gente pulveriza em 15 segundos. Então é um processo que é bem rápido de fazer. Então, o seguinte, aí a gente vai lá na 10. Estou seguindo tudo que está mandando na tela, né? Porque eu já sei muita coisa do que vai acontecer, mas vocês vão seguindo, que é exatamente isso. É a mágica, está pulverizando o açúcar. Chique, olha. Daí você vai chamar os amigos em casa e vai dizer assim: agora eu vou fazer uma mágica. Olha. Então o açúcar fica moído mesmo, né? Vira pó. Tá? Então isso vai fazer com que se misture melhor na nossa massinha. Então, 150 gramas de manteiga, de preferência gelada. Aí eu tirei já uns minutinhos, podia até ter deixado. Ela é uma torta que vai ficar desse tamanho, 8 pessoas. De 6 a 8 pessoas. Aí você vai ter que reduzir bem a quantidade dos ingredientes para conseguir fazer numa forma menor. Então, aí teria que fazer o cálculo. Daqui não tem problema nenhum, pode manter tudo igual, porque a gente só está processando. Aqui não vai ter cozimento, não vai ter nada. O cozimento vai ser no forno. Aí não vai mudar. Aí não muda nada, não. Então, a manteiga. Vamos para a farinha, 225. Lembrando que não precisa separar os ingredientes antes. Vocês podem simplesmente pegar na despensa o pote da farinha e vem aqui e pesa. Pote do açúcar ou saco do açúcar, vem aqui e pesa. A gente faz mise en place só para facilitar na aula. Em casa, nada de ficar sujando todos os potinhos da despensa. Vai direto, tá? Oi? Pode ser, por exemplo, misturar um pouco de farinha integral ou uma farinha de aveia, que é mais fininha do que os flocos, farinha de amêndoas. Então, pode. Só pegar o total de arroz aí para, por exemplo, fazer sem glúten, melhor usar mix. O mix sem glúten pronto, porque ela vai se estruturar melhor, tá? Do que só uma de arroz, que não vai dar estrutura. A de amêndoas vai ficar super legal. Pode fazer. Não, só de amêndoas ela não segura, que é o mesmo princípio da farinha de arroz. Eu tenho que ter alguém ali para ajudar. Então, se eu quero fazer sem glúten, eu vou usar metade do mix sem glúten e a farinha de amêndoas. Vai fazer o mix das duas. Ou a farinha branca, normal, e amêndoas, que, né, vai ficar com mais sabor de amêndoas. O ovo, uma pitadinha de sal, o extrato de baunilha, tem um aqui. Agora, a gente coloca, quando pede para inserir a espátula dentro do copo, é sempre utilizando essa posição, porque a espátula tem um limitador e nunca vai chegar na lâmina. Então, se eu precisar mexer, muitas vezes a massa está subindo
Ou eu estou fazendo um sorbet de fruta e o sorvete está ficando muito por cima enquanto está batendo embaixo. Com a espátula, você vai fazer movimento com segurança, sem se machucar e sem quebrar a máquina, tá? Por isso que em algumas situações aparece dessa forma. Então, a gente gira lá para 4, aí vai começar a misturar. Ó, ele sobe um pouquinho para a lateral. Aí você vem aqui, ó, dá uma baixada. Só isso. Ó, já virou um unidos, venceremos. Uma câmera, né? Eu também acho. Devia ser de vidro o copo, né? Para a gente ficar olhando. Pronto. Ó, prontinha a massinha. Agora eu vou tirar ela daqui, vocês vão ver a textura. Se a minha farinha, a minha manteiga tivesse um pouquinho mais firme, era um pouquinho melhor. Que aí o ideal é tirar ela bem gelada da geladeira. A minha já estava aqui há uns minutinhos, mas vocês vão ver que ela é bem moldável. É massinha de modelar. Obrigada, mãe. Vai bem. E essa massinha, se vocês quiserem, também dá para abrir com um biscoitinho, colocar gotinhas de chocolate, rasquinhas de laranja, que aí você faz biscoitinho com ela. Ó, bem moldável, tá? Ó, bem macia, gostosa, dá vontade de afundar nela. Assim. É, comer ela assim, né? Então ela estaria só um pouquinho mais firme com a manteiga, né? Bem gelada, a minha estava aqui há um tempinho, mas ela fica assim. Aí você não precisa abrir no rolo para depois transferir para forno, porque isso para quem não tem experiência sempre gera um conflito ali, né? Existencial. Que aí você faz, aí rasga a massa, aí vira, aí acha que perdeu a massa. Então coloca dentro da forma, né? Vai colocar aqui no meio da forma, coloca lá no meio da forma e vai abrindo com a mão, vai abrindo, faz as laterais, que vai dar tudo certo. Fez isso, vai colocar na geladeira a forma, na geladeira por 20 minutinhos para ela ficar mais firme. Faz os furinhos com o garfo, ó, os furinhos, e aí sim, forno 15 minutinhos, tá? Pode, para abrir no rolo? Pode, pode. Não tem problema. A pergunta foi se poderia levar ela assim, do jeitinho que ela tá, redondinha, para a geladeira e abrir depois com o rolo. Pode, não tem nenhum problema. Que é o jeitinho clássico, né? Vocês têm muita prática também, né? Do que abrir assim. É. É que tem pessoas que não têm a menor destreza com o. Ah, daí você derrete rápido. É, derrete rápido. É. Vai ter promoção. Então, pronto, vai ter promoção do Sensor. Eu sabia que a Suzy tinha informações privilegiadas. É assim. Vamos dar uma limpadinha aqui na nossa bagunça. E aí a gente vai seguir, ó, que na realidade eu parei, né? Mas, ó, coloque a massa na forma reservada, espalhe pelas laterais e pelo fundo, leve para a geladeira por 20 minutos. Com a ajuda de um garfo, faça os furos, leve por 15 minutos ao forno, a 180 graus. Retire e deixe esfriar. Que é exatamente aqui que a gente está. Eu só fiz isso antes para ele poder estar nessa etapa, mas a massinha que eu fiz foi exatamente essa. E essa sequência do preparo. Até porque agora com o Cookie Do, gente, é tão mais fácil a vida, né? Você não precisa ficar pensando numa receita. Você está ali vendo e tal, e você pode até estar conversando. Se você viu que é 230 gramas que você tem que colocar, você vai colocar.
e tal. Você não tem que ficar pensando, mas era 200, eu li 200. Não, você está vendo ali, vai naquilo, tá tudo bem, né? Então, é exatamente a receitinha que eu fiz. Ah, podia ter seguido com o copo. Levaram o meu copo? Ah, podia ter seguido com ele. Eu não precisava lavar o copo. Maricota tá querendo lavar copos. Não, pobre da Nancy que tá lavando copo. Porque não precisa, tá? Segue direto, não precisa lavar o copo. Então, agora a gente vai fazer o crumble, que é a farofinha que vai em cima dessa nossa torta quando ela for para o forno. Então, se a balança não estiver zerada, tara a balança. É importante sempre olhar isso, que muitas vezes a gente deixa a tampa normal, né? A tampa está em cima, aperta o seguinte e entra no ingrediente. Vamos fazer esse teste aqui para vocês entenderem o que acontece. Ó, então, deixa esfriar. Próximo, 30 gramas de manteiga, que é o primeiro ingrediente. A balança entrou, ela zera. Aí eu vou lá, eu tiro a tampa. Aí ela ficou quanto? Né? Menos 300 e tralas. Aí você imagina que você está lá naquela distração e tal, e correndo, não sei o quê. Aí você tem que colocar 30 gramas de manteiga. O que você começa a fazer? Que com manteiga a gente ia perceber. Mas se é com farinha, açúcar, você nem percebe. E aí você está colocando um monte de 300 e poucos gramas de farinha ou de açúcar numa receita a mais. E aí dá errado. Então, observem isso. A balança acionou, ela tem que estar sempre zerada, tá? Às vezes vai estar menos um, ou um, que às vezes depende um pouco da instabilidade da máquina, mas também não pode ela estar menos 10, ou 10 positivo, aí ela está com algum erro na balança, tá? Porque senão vai dar o erro na receita. Pode ser o cabo, porque o cabo ele reflete o peso dela. Pode ser sujeira nos pezinhos, às vezes só limpar o pezinho, porque a gente está trabalhando, mexeu na máquina para um lado para o outro, pode ter ficado alguma sujeirinha embaixo. Então, às vezes, são coisas simples que a gente resolve sem precisar da assistência técnica, tá? Então, nesse caso, vamos zerar, porque a gente não quer 300 e poucos gramas de manteiga, a gente só quer 30 graminhos. Pronto. Aí o açúcar e a farinha. Vai fazer uma farofinha. Coloca a tampa e o copo de medida, então a gente vai fazendo sempre o que ela está pedindo na tela da máquina. E a gente vai girar para velocidade 3. É só fazer essa misturinha. Então, retire e reserve. Ó, ficou uma farofinha. Sei. Fica grudada na nossa mão, né? Fica aquela manteiga, aquele grude com a farinha, que é sem sujeira. Não precisa lavar o copo. Agora a gente vai dar sequência em fazer o recheio. Então, ele vai me pedir agora os detalhes sobre isso, né? Então, sobre as maçãs, nesse caso aqui, Mari já descascou para a gente. E as maçãs que a gente utiliza. A gente está utilizando aqui a maçã verde, ela é um pouco mais ácida e o açúcar da torta como um todo vai adoçar, tipo, na medida. Se você usar a maçã vermelha, pode usar, ela só vai ficar mais doce. E ela é sensivelmente, depois que cozinha, um pouco mais molinha. A maçã verde ela é mais firme, tá? Mas pode usar a vermelha, não tem problema, só que são essas as características. Então, normalmente,
a torta de maçã acaba sendo com a verde, tá? Mas pode usar outra. Então, descasque 3 maçãs, retire os carocinhos e corte em pedaços. Coloque 3 maçãs verdes, aproximadamente 160 gramas cada. Por que essa observação? Não é por peso, é por unidade. Mas existem maçãs que são pequenininhas, e mesmo uma verde, ela pode ser uma pequenininha. Então, essa maçã pode ter 60, 70 gramas. E, de repente, eu peguei a super maçã jumbo, daquela verde bem grandona, e ela tem 230, 240. O que vai acontecer? No final, aí você vai ter muito recheio. Tá? Então, é uma média, porque quando a gente vai comprar, a gente vai pegar pela unidade. Mas uma maçã média tem 160 gramas. É isso. Ah, então não precisa necessariamente pesar, mas aí a gente consegue ter uma noção. Então aqui eu tenho as 3 unidades, estão só cortadas em pedaços, tá? Bem simples. A canela. Então, a gente vai aromatizar com um pouquinho de canela em pó. Manteiga, 50 gramas. E o açúcar. A gente vai fazer uma fruta triturada, né? Então, no caso, a maçã triturada, que vai colocar na nossa base da torta. Nossos famosos 5 segundinhos, velocidade 5, só para triturar tudo. Lembram os tamanhos, né? Tamanho normal. Então, em 5 segundos, a gente já tem um creme, praticamente. Não chega a um creme, né? Mas é tão rápido. Se eu batesse mais 5 segundos, ia virar um patê de maçã. Então, 10 segundos, já vira um patê. Coloca direto na forma, isso é a recomendação ali, ó. Retire e espalhe sobre a massa pré-assada. A gente vai colocar aqui. Então, ao invés de a gente cozinhar, né, ficar cozinhando na própria Thermomix e tal, ela vai cozinhar aqui. Ela vai cozinhar enquanto ela está no forno, tá? Espalha sobre essa massinha. Pronto. E vamos deixar reservado. Aqui, agora, a gente vai colocar o cutter. É que eu já sei, vocês vão ver agora ali na sequência. Passa um pouquinho de água, não precisa fazer uma super lavagem, é só para tirar um pouco do resíduo e não sujar a base do cutter. Só para isso, tá? Depois a gente faz uma higiene correta desse copo. Ah, então, com um papelzinho, só para tirar um pouco da gordura que a gente estava mexendo com a gordura. E agora vem as informações, então, do cutter. Então, ele me fala assim: descasque 3 maçãs, que daí estão aqui, vou mostrar para vocês como corta. Corte verticalmente e em metades ou quartos que caibam dentro do ralador e fatiador cutter. Então, vamos lá. O cutter é esse acessório que é vendido à parte, da mesma forma como o sensor. Ele se conecta com a máquina, com essa parte que é a lâmina, através do eixo, que a gente coloca em cima da lâmina. E aí a gente tem 2 opções: a gente tem fatiar e ralar. Na realidade, são 4, porque são fino e grosso. Posso fazer cenoura ralada, fino, grossa, ou cenoura em rodelas, fino ou grossa, por exemplo. Tá? O que é importante quando a gente vai utilizar o cutter? Que essa parte que está lá embaixo na lâmina é o que se conecta com a lâmina. Né? Se a gente tira toda
a roupinha dele é assim que ele fica. E se eu forçar muito essa lâmina, eu posso quebrar esse eixo nessa parte de baixo. E não tem necessidade de força, é só acompanhar o alimento. E isso está no manual e em todas as coleções que existem no Cookie Do de receitas que usam o cutter, tem essa informação também. Então, é só tomar esse cuidado, porque a gente muitas vezes se acostumou com processadores que você tinha que, nossa, fazer a força para aquela cenoura, para o pepino descer. Não precisa. Então é só apoiar, vocês vão ver, porque eu vou fazer agora a maçã, apoiar para ela ir descendo. Sozinha ela não vai descer com a mesma rapidez. Então é só o apoio. E aí ela vai cortando, tá? Então, aqui, insira o eixo sobre a lâmina e coloque o recipiente ralador e fatiador. Então, esse é o eixo. Coloca em cima da lâmina, coloca o recipiente, que é esse bowl, que vem com ele, e encaixe o disco reversível do eixo com o lado 1 virado para cima. Que no eixo, no disco, a gente tem lado 1 e lado 2, que é o que rala e é o que fatia. Então, cada lado tem esse resultado, né, que a gente está buscando. E aí eu vou colocar no lado que eu quero o que fica para cima, tá? Então, o lado 1 virado para cima. Se não lembrar, não tem problema, porque isso está em todas as receitas escrito. E aí a gente já coloca, né, a tampa, esse é o empurrador. Coloque a tampa, insira a maçã que está reservada, o mais verticalmente possível e que passe pelo lado do bocal mais largo. Então, assim, quando a gente vai cortar a maçã, aí a gente observa que essa maçã caiba no bocal. Que se eu cortar ela só pela metade e ela não entrar, o que eu vou fazer? Colocar força. E, na realidade, não vai resolver nenhuma coisa nem a outra, porque não é com força também que ela vai passar, porque eu tenho um tamanho limitado, então eu preciso colocar um tamanho correto. E aí, para cortar a maçã, no caso da maçã verde tamanho médio, que é o que a gente está trabalhando aqui, a gente corta ela em 3 pedaços, que ela cabe certinho ali. Então, ó, a gente pega a maçã, ao invés de eu cortar ela no meio, simplesmente cortar no meio, que ela não vai entrar, eu poderia cortar em quartos. Só que a gente vai ficar com pedacinhos pequenos. Para evitar isso, então a gente corta em 3. Passa um corte, vai fazer mais ou menos como se fosse um triângulo, passa o outro corte. Ó, eu já tenho 1/3 dela. E agora sim é que eu consigo vir pela metade. Ó, então eu fico com 3 pedaços, que não vão ser tão pequenos e que vão conseguir passar pelo bocal, tá? Aí a gente tira essa partezinha aqui interna, tira as sementes, né? Tira aqui o cabinho. Pronto. E agora, a gente vai então colocar essas partes da maçã aqui dentro. Se ela couber de ladinho e passar numa boa, tudo bem. Ah, não, vou ter que apertar, vou ter que fazer um estrago aqui. Melhor então você puxar, coloca ela de vertical, coloca as duas e o alimentador, ele vai só apoiar. Todas essas informações também sempre estão escritas nas receitas, que eu já estou falando resumidamente para vocês. E aí a gente vai lá no grosso, ó, não estou fazendo força nenhuma, ó, é um apoio. Vendo como é rápido? Aí, desliga e repete esse processo.
Tem muitas pessoas que vão direto, né? Então, continua rodando, continua com a máquina funcionando e vai rodando. Se é um alimento, por exemplo, como uma cenoura, um pepino, que você tem, uma abobrinha, que você tem o comando, que você vai colocar e consegue fazer o processo delicadamente, não tem um problema. Mas quando é um alimento que eu vou jogar aqui dentro, por mais leve que seja, eu vou causando determinados atritos que eu posso vir, não hoje, mas daqui a um tempo, ter um problema de deixar minha lâmina mais torta. Para evitar isso, para e coloca, tá? Então, é um processo que também é explicado no manual dele, nos videozinhos que tem das receitas. Então, apesar de parecer difícil, parou, colocou, e empurrou de novo, ó, que é só encostar. Parou, aí já vai de novo. Tem mais uma aqui? Perdi. Pronto. E aí agora a gente vai montar a nossa torta. Ele é super rápido, né? Como ralador, assim, e fatiador. Impressionante. Mas rapidinho. Ó, então ele já fica tudo aqui. Não quero virar para não virar, mas agora vocês vão ver eu montando, já vai dar para ver ele. Oi? É. Ele é muito rápido, né? Ó, aí fica as fatiazinhas e agora a gente começa, que é já a sequência da receita, colocar as fatiazinhas uma do lado da outra. Você pode deixar uma distância mediana e aí depois você vai ver, ah, sobrou um pouco de maçã. Aí vai completando os espacinhos, né? Porque muitas pessoas não têm a prática de saber, ah, quanto eu vou deixar distante para deixar tudo igualzinho. Então, aí pode ir fazendo dessa forma. Depois, se precisar, oi? E o que sobrou, come. Nenhum desperdício. Às vezes aconteceu de ficar assim um pequenininho. É só comer. Não tem problema, não. Pode, amêndoa laminada na massa? Por baixo. Embaixo do recheio. Entre o recheio e as lâminas. Acho que fica legal. Amêndoa laminada. Uhum. Boa. Ele corta, mas ele não fica tão perfeitinho quanto a que você compra. Que daí é um aparelho específico que faz ela ficar amêndoa laminada, né? Corta, mas não fica igual. Ela fica mais grossa, mesmo na fina, que daí não vai ficar aquela lâmina certinha do que quando a gente compra. Não ficou. Ah. E aí você vem cobrindo, então, com as fatias. Se por qualquer motivo a fatia ficou um pouco mais fininha, ou os pedacinhos, você cobre com a maçã maior. É. Porque às vezes é isso, né? O formato, como que descascou. Ah, daí mais ainda que ele pega, né? É sempre o aproveitamento. Ah, da maçã, de não colocar no limão. O que acontece? Se você faz o processo assim, né, sem demorar um tempão, ela vai começar a oxidar um pouco? Vai. Mas não é como você cortar 2 horas antes e deixar lá abandonado. De toda forma, ela vai para o forno. Então, um pouco de pigmentação que ela tenha não vai atrapalhar o resultado final, porque vai ficar douradinho.
É. Não, vocês viram, a Mari cortou, né? Descascou um pouquinho antes, trouxe para cá, e aí a gente já está aqui finalizando. Então, assim, ela ganha um pouquinho de cor, mas não é nada de demais. É, e vai pro forno, vai ficar tudo douradinho. Aí, onde você viu que tem um espacinho maior, assim, que você consegue encaixar uma fatia, você vai encaixar a fatia que está aqui dentro aí. A gente ficou, né, um espacinho maiorzinho, temos muito miudinha. Aqui ficou um espação, inclusive, dá para entrar um monte de fatia. Aí a nossa farofinha. Ops. Vai dar um crocante e vai também ficar um saborzinho a mais, né? Nas maçãzinhas que estão aqui em cima. Pronto. Agora, forno. Tá? Então, para ela é isso. Ó, o nosso peru tá 42, ó. Tá aberto aqui, ó. Tá setado 67 e ele tá em 42. Tá se comunicando, né? Ai, para o pessoal de casa que estão querendo ver a montagem da torta. É linda essa sobremesa, ó. Tá, então agora forno de 40 a 45. Eu tô com o forno aqui 200 graus. Então eu vou compartilhar e vou colocar um timer de 30. Porque como eu tô com o forno mais alto, então eu não vou deixar os mesmos 45. Com 30 dou uma olhadinha, se precisar, deixa mais 5, porque aí ela vai terminar de ficar bem douradinha. Ah, então esse é o processo. Essa torta pode ser feita antes, ela pode ser servida quente ou fria. Naturalmente que quente ela é mais reconfortante. Então, assim, não diria nem quente, tipo tirando do forno. Deixa amornar. Serve com o sorvete de mel, que está na nossa coleção também. A gente tem um sorvete de mel nessa coleção de Natal, que casa, assim, sabe aquela coisa do mel com a maçã? Casou super bem. Então, pode servir, ou também servir com sorvete creme. É só uma sugestão. Mas pode, por exemplo, fazer um dia antes, deixa ela na geladeira, depois aquece um pouquinho na hora de servir, que toda vez que a gente coloca a temperatura, retoma, né, a textura do que é crocante e deixa o creminho mais macio. Tá? Então dá para fazer antes e aí aquece na hora. Muito bem. Então, agora deixa eu limpar a minha bagunça. E a gente vai fazer o cuscuz. Cuscuz marroquino. Para ser um pouco diferente, né? Porque a maioria das vezes é arroz, é o arroz de festa, é o arroz à grega, né? Que é o que acompanha a comidinha do final do ano. Mas a gente já tem vários, nas outras coleções, vários tipos de arroz. E também o cuscuz é até para mostrar que é uma opção, né? Então, assim, pode ser o arroz, pode ser o arroz integral, pode ser o cuscuz, pode ser a quinoa, e pode ser os 7 cereais. Enfim, tem várias opções, né? Que a gente pode utilizar de cereais. E o cuscuz eu vejo que as pessoas restringem muito ele, muitas vezes fica só para salada de cuscuz. E eu acho ele tão gostosinho, né? Então, por isso que eu quis colocar ele nessa coleção, que eu acho que ele é gostoso. Ah, pergunta sobre a torta, bora lá. É, vou começar pelo congelar. Pode congelar. Se quiser, pode congelar ela inteira, pode congelar ela em pedaços. Da mesma forma, vai descongelar, de preferência, deixa ela descongelar. Tipo, se você
consegue monitorar para não ficar num calor escaldante na bancada, se não deixa na geladeira e aquece antes de servir. Porque quando a gente coloca isso para qualquer alimento dentro da geladeira, do freezer, enfim, muda a textura inicial dele. Então, se ele é um produto de forno, e no caso aqui, como eu tenho gordura, tenho açúcar, eu consigo retomar a textura. Se eu colocar um pão francês dentro da geladeira e tentar retomar a textura, não vai, né? Então tem alimentos que não rola, mas a torta rola. Então posso congelar inteira ou em pedaços. Agora, micro-ondas para aquecer, poder pode, mas vai ficar horroroso, entendeu? Assim, não aconselho. Micro-ondas é tipo, você vai aquecer a sua marmita e era isso, sabendo que alguma coisa na marmita ainda não vai ficar tão bom, que não adianta, ele não dá a mesma estrutura. Diferente de uma air fryer. Ah, eu quero aquecer na air fryer. Bom, aí já é diferente, né? O potencial de calor dela e o vento que faz para aquecimento, daí já fica mais similar ao que é um forno e não um micro-ondas. Então, assim, poder pode, né? Porque nessa vida tudo pode, mas que vai ficar ruim, vai ficar borrachudo, não vai ficar legal. E ela é tão boa, vocês vão ver, vocês vão ver. Não colocaria direto do freezer congelada, porque vai levar um tempo, e aí depende, a não ser se não cozinhasse 100%, sabe? Não chegasse no dourado 100%, tira antes, aí sim, semi-pronta. Porque aí sim você vai poder deixar mais tempo, porque ela vai ter que descongelar, aquecer internamente, e aí ela vai acabar ficando muito no forno, e ela pode ficar aquele dourado que já remete um pouco do queimado. Mas se você só fizer o semi cozinhada, aí dá. Que aí você deixa mais tempo ela descongelando direto. Tá? Aguenta de um dia para o outro a torta, tipo, na geladeira. Aguenta, aguenta. Aguenta, eu diria que aguenta até mais. Ela tem bastante açúcar, mas tipo, por segurança, mas aí você vai aquecer um pouquinho antes de servir. Tem que aquecer, porque isso faz uma diferença, né? A não ser assim, eu hoje, fiz hoje de manhã, aí nem coloca na geladeira, deixa ela fora, felizinha, e pode servir. Tipo, se você não vai ter como aquecer, né? Agora, se tiver como, vai fazer um up nela, tá? Muito bem, então aqui, né, era toda essa finalização que a gente fez e já levamos ao forno. Então, agora a gente vai para o cuscuz. Por que que ele me pede muitas vezes em algumas receitas para colocar um recipiente sobre a tampa? Então, muitas vezes vocês vão ver isso numa receita. Coloque um recipiente sobre a tampa. Ah, mas o que que ela quer dizer com isso? Então, quer dizer que algum ingrediente ela vai precisar pesar que não vai estar dentro do copo. E que tipo de recipiente a gente vai colocar? Qualquer um que caiba em cima da tampa do copo. É só isso. Se ele é um pequenininho, que aí vai depender do volume daquilo que eu vou pesar. Mas não precisa ser um recipiente específico, qualquer tipo que caiba aqui. Lembrando também que a balança da Thermomix ela chega até 6 quilos a pesagem. Então, se eu também pegar um recipiente de porcelana, cerâmica, um bowl, daqueles lindos e maravilhosos, e você colocar aqui em cima, se ele for muito pesado, daí já não vai adiantar, entendeu? Então, é um recipiente simples, né? Para colocar em cima da tampa. Isso significa que ele vai querer que a gente pese alguma coisa, nesse caso, 250 gramas do cuscuz marroquino. Então, a gente coloca dentro desse recipiente e ele vai pedir para eu retirar e reservar. Então, é algo que não vai entrar no copo agora ou mesmo depois. Talvez eu faça uma preparação fora. Então, isso é só para vocês saberem que quando isso é pedido em uma receita, a gente pesa e deixa do ladinho, tá? 4 ramos de salsinha. Eu usei toda a salsinha antes. Parabéns! A Maria ainda falou assim para mim: vamos separar a salsinha que você vai bater tudo de uma vez. Eu, não, imagina, não vou esquecer. Usei tudo na aula anterior, tá?
Esqueci. Tá bom, vamos pular a salsinha. No cuscuz não haverá salsinha, que eu gastei toda a salsinha na aula anterior. Mas a gente vai colocar. Ah, gente, eu gosto tanto de pulverizar a salsinha. Na próxima aula eu vou ter 5 malhetes de salsinha, só para eu triturar a salsinha. Que a salsinha você gasta 2 segundos, velocidade 7, e ela já fica bem fininha. Ah, mas eu queria que às vezes depende um pouco do volume. Quanto mais você coloca, mais a lâmina vai ter contato e vai fazer com que ela fique miudinha. Se eu uso poucas folhinhas, o atrito é menor, mas nada, que você baixe com a espátula, mais 2 segundos, velocidade 7, e aí você tem ela toda bem fininha. Quanto tempo a gente leva para cortar uma salsinha na mão, né? Ninguém consegue cortar em 2 segundos, é mesmo só a Thermomix. Mas tudo bem, já que eu fiz o favor de consumir toda a salsinha na seca. Você nunca fez salsinha pulverizada? Nossa, eu faço muito. Você vai tirar, pode fazer com a salsinha com talo, com tudo? Pode. Eu prefiro fazer com as folhas. A folha é mais suave, o talo é mais forte. E às vezes a pessoa diz assim: ah, não gosto de salsinha. Não é que ela não gosta da toda a salsinha, ela não gosta daquele sabor do talo, que é muito forte. Então eu prefiro tiro o talo, guardo o talo para o dia que eu vou fazer o caldo, que eu não vou jogar fora, né? Então eu congelo, vou congelando um monte de coisinha aqui. Ah, sobrou um tiquinho daqui, né? Vai para o pacotinho do congelado. E aí, quando eu faço o caldo, eu coloco tudo. Eu não sigo necessariamente a receita, porque aí sim, eu vejo tudo que eu tenho e vou colocando lá para cozinhar. No caso da salsinha, lava, tira do talinho, seca ela, ou às vezes a gente deixa só com, coloca um papelzinho aqui, deixa ela aqui em cima, por um tempinho e ela já seca. Ela tem que estar seca para ela pulverizar melhor. Mas já fiz com ela molhada, em dia que eu estou correndo e que eu quero bater rápido, ela corta. Ela só não vai ficar tão fininha, mas corta também. Porque quando ela está molhada, ela vai para a parede do copo. E aí ela gruda. Então, algumas vão ficar grandes, não vão ter aquela, né, parte mais miudinha. Tá? Então, lava, já pode secar, ou já tira as folhinhas e deixa secar depois e aí coloca no copo. Tá? Então, é muito legal. Faço muito esse processo. Acho que é por isso que me empolguei e usei toda. Muito bem, 250 gramas de água. Aí, ó, eu estava lá no 600, tá vendo? Eu ia colocar 650 com 700, eu ia colocar 850 de água no lugar de 250. Imagina se isso ia dar certo. Não ia. Então, é bem importante mesmo a gente sempre olhar essa balança tá com a tara, tá? Porque às vezes a gente passar 10 gramas de um líquido e tal, salvo em receitas onde a gente tem pão, bolo, massas de doces e tal, se você passa 10 graminhas, aqui não vai fazer mal nenhum. Se você passa 600 gramas, aí já vai dar muito ruim. Pistilos de açafrão. É um ingrediente opcional, tá? Então, o açafrão, nesse caso, ele é um pistilo de uma flor, ele é originário, é muito típico da culinária espanhola, que é o açafrão. Ele tem aroma, ele tem cor, ele tem sabor, mas ele é um ingrediente opcional, ele é aromatizante da receita. Ah, eu quero fazer o meu cuscuz marroquino com outro sabor, eu quero temperar com hortelã, quero um sabor mais fresco, não tem problema nenhum. Quero usar cúrcuma, que também dá cor, só que é outro sabor e tal, também pode, tá? Então, ele é opcional porque a gente pode aromatizar de várias formas, tá? Então, eu vou dar uma caprichada aqui, já que eu não tenho salsinha, agora nós vamos caprichar. E é caro, mas ó, que o meu colocaria no lugar da salsinha, hortelã. É. Ou até colocaria as duas juntas, assim, porque também a salsinha dá um fresco diferente, né? Colocaria as duas juntas. Já bate tudo junto, os 2 segundos, velocidade 7. Aí a manteiguinha, o sal,
Pimenta do reino, que eu fiz com a minha pimenta. Aqui, escondida do lado do azeite. Então, assim, são ingredientes que vão dar sabor para essa aguinha. Posso, inclusive, colocar o caldo de legumes. Tá? Tenho lá o meu caldo de legumes que eu fiz. Posso usar? Pode, sem problema nenhum. Tá? Deixa eu ver como é que anda o nosso peru. Notificação do meu Cook Center. Tempo de cozedura, menos de 1 minuto, 57, tá? A temperatura interior. Ele faz a gente tirar e provavelmente ele vai aparecer aqui na tela. Antes ele abriu, mesmo que a receita estivesse fechada. Ele faz você tirar o alimento do forno antes de chegar na temperatura. Por quê? Porque eu continuo com calor. Se eu chegar na temperatura no forno, eu vou continuar com um certo aquecimento, e aí eu vou continuar secando. Então ele faz isso antes, ó, tá notificando. É. E ele toca essa musiquinha, que é diferente da música tradicional, né, que ele tem. E aí o que ele fala? Ele diz assim: retire do calor e deixe descansar até a temperatura alvo ser atingida. Então, a gente conclui, ele continua me mostrando a temperatura. Viu? Faltava menos de 1 minuto. É muito certinho, né? Quando ele resolve dizer as coisas, exato. Ó, ele sai já bonito, que é o que no sous vide não sai. O sous vide... Não, ele já sabe, Pedrinho já sabe que vai ter o... Isso! E vou querer um sensor. Semana que vem tem aula, né, de Natal. Do dia 11. Dia 11. Eu vou dizer, olha, Pedrinho, agora ninguém mais quer o sous vide. Não, mas vamos combinar, que também fazendo sous vide, dá para fazer muita coisa no sous vide. E finaliza no forno. Dá para ter os dois. Dá para ter os dois, né? Uhum. Você deixa ela de molho e joga água fora para fervura. Quando a quinoa já está um pouco cozida, ela não passa pelo cesto. Aí dá para usar no cesto. Às vezes, se ela tá ainda, tipo, você não hidratou muito ela, ela passa. Aí fica na água. Usa a função arroz, panela de arroz. Segue ela lá. A- Aí deixa ela de molho, já deixa essa parte pronta, lava ela e tal, e aí depois aplica ela dentro da função panela de arroz. Eu nunca fiz, mas eu acho que se o arroz dá certo com ela, vai dar também. Sim, que é o jeito que você faz do cesto. Na panela de arroz, você vai colocar ela dentro do copo. Ai, olha o cheirinho de açafrão. Mandar aí para vocês. Gostoso, né? Pessoal de casa, eu não vou poder mandar o cheirinho. Ó, tá 60 graus. E ele tá setado para 67, ó. Vocês vão ver que quando chegar em 67, ela vai tocar de novo. Então, você não precisa ficar, sabe, assim, uma corzinha. Daqui um pouco a gente já tira a redinha. E por que eu aconselho deixar a redinha? O peito do peru, ele é grande. E aí, quando você abre, né? Se você tira da redinha ele cru, ele se abre assim. Para a gente fazer o recheado, como a gente já fez, teve um outro, acho que é um, que não em 2023, foi em 2023 a gente fez o peru ao Wellington. Essa receita é legal, que está na coleção do ano passado. Acho que foi no anterior, a gente fez um recheado com damasco. Aí sim, a gente tira da redinha, ele abre, e aí a gente coloca o recheio, mas volta a fechar para se manter no formato. Então, no caso aqui, para cozinhar e ficar com o formato bonitinho, é bom manter assim, tá?
Aqui, então, a gente está aquecendo a água para hidratar o cuscuz. O cuscuz é sempre a mesma quantidade. Então, 250 de cuscuz, 250 de água. Ah, mas eu quero fazer 500 de cuscuz. Não tem problema, porque o cuscuz está aqui fora e você vai aumentar para 500 de água aqui com os aromatizantes que você quer colocar, tá? Então, não tem problema nenhum fazer isso nessa receita. Ó, então a gente vai colocar aqui, ó, bem amarelinho do açafrão. Então, é sempre a mesma medida. Mesma medida de líquido, é. Dá uma mexidinha e vamos deixar ele paradinho aqui, que ele vai se hidratar, tá? Posso seguir com o mesmo copo. 100 gramas de cebola, lembrando, né, que a cebola, apesar de estar em peso em muitas receitas, se foi 110 ou 80, tá tudo bem. É que é só para dar uma dimensão, que eu posso ir no supermercado e comprar uma cebola de 30 gramas e posso ir no mercado e comprar uma de 250, porque ela é muito grande. E se é um tempero, que eu estou fazendo um refogado, até tudo bem, mas dependendo da receita, realmente pode ficar demais, tá? Aí vamos já colocar o azeite. E a gente já vai triturar a cebola. Então, a cebola, eu só cortei ela no meio, né? Dividi ela. E a gente vai ter longos 5 segundos para a gente triturar a cebola. Porque cebola, para bater, 5 segundos, velocidade 5. É a mesma programação que a gente fez da maçã antes. E ela já fica picadinha, sem a gente precisar chorar. Nunca mais você vai chorar na cozinha. Ó, 5 segundos. É muito rapidinho, né? É muito tranquila. Colocar aqui para baixo, aí vai refogar. Então, esse também vai ser um temperinho do nosso cuscuz. Tá me enxergando. Ele vai refogar e aí a gente vai adicionar. Depois que refogar, esqueci do copinho, né? Depois que ele refogar a cebola, a gente vai colocar damasco e castanha. Estou usando aqui castanha de caju crua sem sal, tá? Mas pode ser qualquer oleaginosa, qualquer fruta seca. Ah, eu quero fazer com passas, que nessa época do ano também começa, né? Você é do time que gosta ou que odeia uva passa, né? A pobrezinha. Tem muita gente que não gosta de uva passa, né? Quem não gosta de uva passa aqui? Viu? Achamos alguém. Ele come, ele come, ele come, ele nem percebe, nem vê. Ai, ai, porque já chega essa época do ano, é o time de quem é a favor ou contra a uva passa, porque tudo vai uva passa, né? Mas não é só uva passa, são as frutas desidratadas como um todo que a gente usa muito. Hum. Aí ele fica um enrosco, assim, sabe? Ele eu ainda prefiro na mão. No caso do Damasco, para quem não ouviu em casa, se dá para cortar na Thermomix. Ele fica no fatiador, não rola, porque ele não cai reto, ele cai deitado, daí tem uns que fica deitado, tem uns que fica de pé. E no movimento normal de picar, ele pica, mas aí tem uns que fica com um pedacinho bem pequenininho, outros com um pedacinho grande. Então, dependendo do que vai fazer, não fica tão bonito. O damasco eu acho fácil de cortar. Tesoura de cozinha. Mais fácil do que com a faca. Então, pega, né? Já tá ali com ele. Eu acho mais rápido com a tesoura. É, se você coloca pouca velocidade, ele não corta porque ele é mais mole,
né? Ele não é uma fruta seca tão seca, ele tem uma polpinha, e aí isso dá assim aquele vai formando um creme, um enrosco na lâmina, né? Aí não vai. Então a gente coloca depois do refogado qualquer uma dessas opções, que ele vai aquecer, ele, no caso do próprio damasco, ele vai ficar mais macio, e a gente coloca no cuscuz para servir, tá? E aí, enquanto o nosso peru tá quase, e a nossa torta também, o molho do. Vou pegar por aqui que eu vou lembrar dos ingredientes. O molho do nosso peru, tá? Só para facilitar, eu já fiz ele antes, eu acabei de fazer, tipo, 5 minutos antes de começar a aula. Acho que as meninas já colocaram lá na frente para a gente degustar. Peraí. Super! Então, fazer, ó, o refogadinho, nunca mais passa esse trabalho, né? Porque corta nela, faz o refogado nela. Opa, já estava no damasco, né? 100 gramas. Você não tem mais trabalho nenhum, né? Aí é só ir no passo a passo dela. Pronto. Toda vez que então a gente cozinha acima de 95 graus, a gente usa o cestinho em cima, que aí assim sai o vapor. E nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com uma velocidade baixinha, que é a velocidade colher, que ela é bem lenta, e lâmina inversa, porque eu não quero danificar o damasco, como a gente estava falando agora. Por mais que seja uma velocidade baixa, quando ele começa a aquecer, ele vai ficando mais macio. E aí, aquela velocidade pode já ir trazendo um creme, e não necessariamente ele só fatiadinho. Então, por isso que a gente usa a inversa, tá? E aí, para a gente falar, então, do nosso molho, o que que a gente faz? Numa das determinadas etapas onde a gente tira o peru do tempero, antes de levar para o forno, vai aparecer na tela para vocês, para reservar o tempero, essa marinada. Ela tá cheia de sabor, né? Ela tem a laranja, tem pimenta síria, tem o gengibre. Então a gente não vai descartar isso, a gente vai usar isso no molho. E aí a gente faz um molho à base de romã fresquinha, que hoje, pelo menos aqui em São Paulo, a gente encontra, né, de potinho já limpinho. Mas se for o caso de comprar a romã mesmo, também não é nenhum problema. Para tirar a semente de romã, a gente bate como se fosse aqui a romã, né? A gente abre ela ao meio e vai batendo nela, assim, as sementinhas vão caindo todas. Então é super simples e vai colocando na máquina. Então a gente usa essa semente, deixa cozinhar, usa também o xarope de romã, que acentua o sabor e dá um sabor mais agridoce, um pouco mais ácido, ao mesmo tempo que doce. Ele dá esse triângulo. Então, só para facilitar, eu já deixei prontinho e aí vocês vão degustar, mas é tipo um ingrediente depois do outro, colocou para cozinhar, deixou, tirou, serviu. O molho de romã é muito simples. Então, é bem bacana para fazer também. E aí a gente já vai ir para degustação. Vou olhar o meu peru. Meu peru chegou, tá 69. Inclusive, ele já tá até mais. Vou. Não sei o que esse negócio tem. Vou cortar, e daí a gente, enquanto termina o cuscuz, a gente depois leva lá para degustação. Tem tábua aí, meninas? Tábua. Taca tá aqui. Hum. Fazer a bolinha? Ah, é sério? Não, nunca vi. Aham. Ah, mas quanto tempo leva para fazer o processo? 5 dias. Não, não sei, né? Do que o cuscuz?
Ainda é específico. Ah, meu Deus. Compensa. Mas foi uma vez na vida, deu o check em como se faz o cuscuz. De tão gostoso. Ó, daí tirar daqui, ele pode ser lavado, água normal. De preferência, deixa ele esfriar um pouquinho. Ó, tá vendo que tá tocando? Esse meio ali, ó. Feito! A temperatura alvo é atingida. Cuidado, a sonda pode estar quente. Ele vai avisando tudo. De fato, estava um pouquinho quente, mas é que meus dedos já estão calejados, né? Eles já estão muito acostumados. Agora já tá frio, é rápido, que ela perde temperatura. Então, assim, deixa esfriar para não dar choque térmico. De preferência, não lava na máquina, porque ele pode cair, pode se perder. Não deixa submerso em água. Tirou, deixa esfriar, lava, guarda lá na casinha dele. Pronto. Que aí não vai nunca perder o sensor. Aí agora sim a gente vai tirar a pele, a rede. Quem não tem a mãozinha assim já mais calejadinha, pode esperar um pouquinho, não tem problema. A gente que trabalha com a cozinha, a pontinha do dedo já nem dói mais. Ah, eu até esqueci de tirar o termômetro desse daqui. Passou. Não. Por isso que aí você chega numa temperatura setada dele interna que é gigante. E aí ele tá seco. E vocês vão ver, ele tá cozido. Tá absolutamente cozido e molhadinho. Ó, olha que molhadinho dentro. Dá pra ver? Super molhadinho. Deitando as fatias. Tá bem molhadinho. E vocês viram que macio também, né? Ele não passa do que tem que ser, né? Sai corretinho. Esse daqui, a gente já mistura com esse. Ó, são só, né, o refogadinho das castanhas com o damasco e com a cebola. Hum. É para colocar esse aqui mesmo numa travessinha para a gente ir com ele. Dúvidas até aqui? De boa, né? Vou terminar de cortar. E aí a gente vai lá para a mesa para degustar.
Aí quem tá em casa começa a sofrer agora. Mas a Elines vai dar um jeitinho de virar a câmera, só que é só para vocês sofrerem mais. Que vai ficar vendo a gente comer. Ai, ai, não, mas é gostoso. Ui, pronto. Hum. Mas se eu deixar na geladeira, não. Na geladeira. Não, não, não tem problema. Não amarga por usar o suco da laranja? Uh-uh. Não amarga, eu já deixei mais. E não amargou. Muito bem, nossa torta. Pratinho tá aí, bonito. Eu vou deixar ela esfriar e depois a gente desenforma. Olha, gente, a torta. Olha que linda que ela fica. Mas tem que deixar esfriar um pouquinho, né? Não vai desenformar a torta quente. Põe ali aqui, Mari, só para não ir no plástico. É, não vai desenformar quente, porque vai dar uma tragédia, vai dar um ruim. Então tem que ser devagarinho e deixar ela esfriar um pouquinho. Muito bem, então vamos para a nossa degustação? Aí a gente vai tirando mais dúvidas lá também, quem tiver dúvida. Isso aqui eu queria colocar num pratinho para servir esse. Tá quentinho. Deixa eu ver se tem aqui. Não é esse? Ou o outro transparente não tem? Não, né? Tá. Então vou colocar nesse. E daí também o pessoal consegue tirar foto. Tá tudo lá, Maria? Claro que pode. Claro. Ó, tá um pouco bagunçado. Ah, eu viciei tanto em fazer risoto que eu preciso dar uma. Ah, uma mudada? Ah, ah, meu Deus. Ficou, né? Não, e não é nada difícil. Faz a massa, coloca lá, assa, fez aquela batidinha. Dá também. Fica bonita. Bonita. É, fica bonita. Eu vou levar para lá, que daí esse aqui também a gente tem o molho lá. Daí vocês já tiram foto com o molho junto. É que tem aqui o caldinho dele mesmo. Se vocês quiserem deixar as mochilas, as bolsas nas cadeiras, a gente está aqui, ó. Não vamos sair daqui, não. Acho que eu não entendi, Eles jurou. Ah, Mostrar. É, gente, eu tô meio surda. Sim, irei. Gente de casa, eu já vou aí para mostrar. Opa, pega para mim na segunda gaveta, aqui ou na primeira, não lembro, um pegador. É melhor, porque tá quente. Pode?
Aí eu vou Muito grande, eu vou dividir. mas eu acho que vai. Pessoal de casa, eu não esqueci, eu já chego aí. Aí eu falei, não sou eu. Comigo também. Faço família. Top, velho. Um tempinho lá naquele. Tá pegando. A carne chega antes da cenoura, né? Se quiser mignon aí pra fazer. Gostoso? A quiche, né? Gostoso, né? Não, e a quiche? Quem já comeu a quiche? Ela tá dizendo que tá gostosa. Tava na mão? Tem. Ela vem pra cá, 30 minutos de voo. Final traz uma térmica, eu faço no voo. 5 quilos de frango ela leva. Ok. E a que mais? Guardanapo. Gostoso, né? Ele dá um docinho, ele dá um salgadinho, ele dá um agridoce. É. Vou lá pegar a faca. Já chego, não esqueci. Vou fazer um prato bonito para mostrar para vocês. Tá. Ca- Cadê a faca? Gente, eu vou montar peru de peru. Foi todos, Ana. Vou montar mais, porque eu tenho que mostrar também pro pessoal de casa. Então, vou colocar ali já e leva para lá. Tá. Gente, de casa, eu tô montando um prato para vocês. Não fujam. Partiu. Não. Tá. A gente consegue. Boa. Pera. Põe um aqui, Maris. Isso, dia 11 é a de sous-vide e dia 12 é aula de cozinha ou é cookie-do? Não lembro qual das duas. É, dia 12 é cookie-do. Tá, eu não te ouvi, desculpa. Fica. Fica essa aula de hoje, por exemplo, no YouTube. Consegue assistir no YouTube. Eu acho que fica no YouTube. Oi, Linis. Fica, né? Fica. É, no YouTube da Thermomix. Aquele passo qual é de entrega, o quê? Ela é
com o detalhamento do que faz o cookie dough. Como faz lista de compra, como faz pesquisa, como faz montagem de cardápio. É uma aula teórica. Para quem está com dificuldade, login, acesso, não tem degustação. Pode fazer online. Eu digo, às vezes os alunos vêm querendo já dar uma comidinha e não tem a comidinha no cookie dough. Esse molho é de romã. Romã. É. Ó, então aqui tem peru. É, só para deixar com água na boca. O cuscuz, a quiche. Esse é o prato principal. E a nossa torta, deixa eu pegar ela que daí eu mostro. Gostoso, né? Pera. Oi, como tirou? Ela é uma massa, é uma forma de fundo removível. Então, você coloca, tipo, em cima de um pote, ela vai cair, e você com uma faquinha solta, ela solta. Ela sai bem fácil. Isso é a torta. Dá os merenguinhos aqueles. É, pode ser esse aí, tanto faz. Essa aqui. Aqui é a quiche, tá? Tá na coleção de Natal. Tá inteirinha. As arvorezinhas de Natal. Prontinho, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Desejo um Feliz Natal, um ótimo ano novo para todo mundo. Beijo.